Eu sou Jonathan Markley. Quando eu estudei história, aprendi a pensar na história apenas como a história da humanidade. Mas se você pensar bem, tem muito mais história. Devemos rastrear nossa história até os tempos profundos, até a formação do nosso planeta, nosso sistema solar e até mesmo o universo em si. Nesta série, vamos dar uma nova olhada em importantes eras da história humana, revivendo momentos essenciais, para mostrar como eventos profundamente antigos, como a explosão de estrelas, a colisão de continentes, secretamente moldam a história que acreditávamos conhecer, revelando laços surpreendentes entre a história humana e o passado antigo. Vamos mostrar como nossa civilização e inovações, nossas viagens e batalhas são impulsionadas não apenas pelas decisões que tomamos, mas pela física, geologia, biologia, química. Por forças que podem ser pequenas demais para ver, ou tão antigas no tempo, que a única forma de entender sua influência é pensar de uma forma completamente nova. A civilização é marca registrada da humanidade. A coisa que nos torna únicos entre todas as espécies da Terra. Mas como ela surgiu pela primeira vez? O que fez com que nossos ancestrais abandonassem suas vidas nômades e construíssem as fantásticas civilizações do mundo antigo? A maioria dos historiadores começa a contar a nossa história por volta de 5.000 anos atrás. Mas para entendê-la de fato, nós temos que começar pelo princípio de tudo. O Big Bang. Quando toda a matéria, toda a energia que virá a existir, explode, se transformando em 1/trillionésimo de segundo. Há 13,8 bilhões de anos aconteceu a mãe de todas as explosões, o Big Bang. Uma singularidade minúscula de tempo e espaço explodiu para criar a galáxia, os planetas, as estrelas, você e eu. Após o Big Bang, matéria e energia se espalharam por todo o universo, onde a força da gravidade as puxaram, formando grandes massas densas. A pressão intensa aciona reações de fusão que transformam essas massas em estrelas brilhantes. E então, há 4 bilhões e meio de anos, nosso Sol e os planetas ao redor dele tomam forma. Esta é a Terra no princípio. Um lugar que você dificilmente reconheceria. Você não sobreviveria a um momento nessa superfície de 1.800 graus centígrados. À medida que o planeta foi esfriando e os oceanos condensando, a primeira bactéria, a primeira forma de vida surge. Nos primeiros estágios de vida, alguns organismos aprendem a acessar a energia do Sol através do processo de fotossíntese. Essas bactérias começam a bombear algo na atmosfera, que tornará a história humana possível no planeta. Oxigênio. E então, após 4 bilhões de anos de vida na Terra, e uma agitação rápida de mudança evolutiva chamada de explosão cambriana,
a vida como a conhecemos começa a florescer. Após a explosão cambriana de 600 milhões de anos, os registros das rochas das terras revelam uma grande variedade de organismos multicelulares. E então a evolução acontece cada vez mais rápido. Há 500 milhões de anos, plantas como samambaias, musgos, começaram a povoar a Terra. É a primeira onda de vegetação que irá crescer e incluir todas as plantações e árvores que viríamos usar para construir nossa civilização. E depois surgem os animais, como os anfíbios. A vida explode em diversidade, servindo de base para tudo o que conhecemos hoje. Enquanto tudo isso acontece, o planeta em si está em constante movimento. Continentes vagam pela superfície do planeta. E com o tempo, eles tomam os formatos familiares onde a história humana irá surgir. A África e a Índia começam a colidir contra a Eurásia. E como parte dessa grande colisão, as montanhas do norte da África e da Espanha, e os Alpes e as montanhas do Himalaia se erguem. Dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, começam a correr. O Golfo Pérsico e o Mar Vermelho penetram profundamente na Terra. E a região que chamamos de Mesopotâmia passa a existir. Uma região que terá um grande papel na grande obra da civilização que estaria por vir. E assim o palco está pronto para a ascensão da civilização. Ela começa na Mesopotâmia, há 10 mil anos, quando as pessoas de lá desenvolveram uma nova forma de aproveitar a maior dádiva dos tempos antigos, a energia antiga do Big Bang, que se resfriou em matéria, se agrupou na gravidade e virou o nosso Sol. Nele, temperaturas extremas e pressões extremas iniciaram reações nucleares que liberaram energia radiada para a Terra, como a luz e calor capaz de gerar vida. As plantas armazenam essa energia como glicose. Os herbívoros acessam essa glicose comendo plantas. E os carnívoros têm acesso a essa energia de segunda mão comendo os herbívoros. A história do universo, a história da vida, na verdade, é uma história sobre energia. Acredite ou não, toda a energia que nós consumimos na Terra hoje, nossos cereais e nosso bacon com ovos, originalmente vieram do Big Bang. À medida que os humanos evoluíram ao longo de centenas de milhares de anos, captávamos essa energia simplesmente caçando e colhendo. Por 99% da história humana, nós basicamente vivemos como nômades, caçando cervos e búfalos, buscando energia onde quer que fosse possível. Quando os cervos e os búfalos partiam,
tínhamos que partir também. Mas aproximadamente em 8.000 a.C., em alguns lugares específicos, alguns povos começaram a testar uma nova forma de coletar energia. Eles plantavam seus próprios alimentos. Um ato que parece tão simples, que parece até difícil de crer que daria início a uma revolução. Mas deu. Estas são as primeiras sementes na ascensão da civilização. E, inicialmente, isso só aconteceu em uma região da Terra, aqui, na Mesopotâmia. Por quê? Um dos grandes motivos é que as colinas da Mesopotâmia garantem o grande veio de plantas nativas que podiam ser cultivadas, incluindo diversas espécies de uma planta que viria a se tornar o recurso mais vital de toda a história registrada. Uma planta cuja origem remete ao grande passado antigo. Qual planta é essa? É o gramíneo. Não é exagero dizer que, sem gramíneos, não haveria civilização. Por todo o mundo, toda grande civilização foi uma colaboração entre humanos e um gramíneo específico. O painço no norte da China, o arroz no sul da China, na Mesoamérica, o milho, no Oriente Médio, trigo e cevada. Não se tem civilização sem gramíneos. E pela maior parte do tempo profundo, os gramíneos não existiam. Eles surgem pela primeira vez por volta de 100 milhões de anos, quando algumas plantas evoluíram a ponto de espalhar seu pólen de uma nova maneira. Não por meio de abelhas ou insetos, mas pelo vento. E assim que apareceram, os gramíneos cobriram o planeta como um tapete. A grama tem a capacidade de se espalhar relativamente rápido pelas ecologias e ambientes e preenchê-los completamente. E vejamos como as forças dos tempos profundos ajudaram a determinar onde a civilização começou. Por um lado, as colinas ao redor da Mesopotâmia possuem dois tipos de gramíneos silvestres que eram facilmente cultiváveis e altamente nutritivos: trigo e cevada. Por isso, as pessoas daqui tiveram grande vantagem sobre as pessoas de qualquer outro lugar do planeta. Mas ainda tinham trabalho a fazer. Assim, ao longo dos séculos, eles pegaram uma versão inicial do trigo local e o selecionaram cuidadosamente para ter os traços que queriam. Um desses traços são sementes maiores. Outro é o que chamamos de sementes que não se quebram. Assim, quando o trigo for colhido, as sementes não caem, se espalhando e sumindo. Então, lentamente, com o tempo, através de uma seleção cuidadosa, os humanos fizeram com que isto evoluísse para isto. E não eram apenas as gramíneas locais que podiam ser dominadas. Vagando pelas colinas da Mesopotâmia, nossos sortudos fazendeiros encontraram os ancestrais do gado moderno, cabras, ovelhas e porcos. Uma coleção de criaturas que por acaso tinham a coisa certa para serem domadas. Em vez de caçá-las por sua carne, os agricultores poderiam aprender a criá-las, garantindo acesso fácil e confiável à proteína animal pela primeira vez na história. Mas por que todos esses animais se encontravam na Mesopotâmia? Parte disso foi pura sorte. Mas outra parte foi que o tempo profundo colocou a Mesopotâmia em uma das encruzilhadas vitais do mundo. À medida que as placas tectônicas moldavam o velho mundo,
A Mesopotâmia se encontrava no ponto ideal, onde a Ásia, a Europa e a África se uniriam. Qualquer animal selvagem que fosse migrar para qualquer direção provavelmente passaria por aqui. E se gostasse das condições, ficava por aqui. Mas o que exatamente havia nesses grupos de animais na antiga Mesopotâmia, que significava que poderiam ser domesticados e ajudar a humanidade a iniciar nossas primeiras civilizações? Já parou para pensar por que alguns animais se tornaram animais de fazenda e outros não? A primeira parte da resposta é que todos os animais de fazenda são herbívoros. E isso é essencial. É muito caro manter e alimentar animais que comem outros animais. Ainda mais um que pode enxergar você como almoço. Então, se você quiser domesticar um animal, pegue um herbívoro. Mas só porque um animal come grama, não significa que possa ser domesticado. Qual foi a última vez que você viu alguém arando um campo com uma zebra? Alguns animais simplesmente são indomáveis ou agressivos demais. O que mais vacas, cabras e ovelhas têm em comum que as tornam domáveis? São todos animais de rebanho. Isso às vezes até fará com que causem um estouro de manada na ânsia de seguir um líder. Pegue esse instinto, coloque-se no lugar do líder natural do rebanho e você estará no caminho de transformar uma fera selvagem em um animal muito útil. Mas das centenas de espécies de grandes mamíferos da Terra, apenas 16 se submeterão a um ser humano liderando o rebanho. E, portanto, é realmente notável que entre um grupo seleto, 4 dos animais mais importantes que podem ser domesticados existam em uma pequena região do mundo antigo. Então, graças às safras silvestres favoráveis e aos animais, foi aqui na Mesopotâmia que a humanidade começou sua jornada para a agricultura, que seria essencial para civilizações e impérios que viriam. Mas isso ainda deixa a pergunta: por que naquele momento? Se os humanos modernos já estavam no planeta há cerca de 100 mil anos e a agricultura começou há apenas 10 mil anos, o que estávamos esperando? Na verdade, estávamos esperando pelo calor. Há 2,6 milhões de anos, uma idade de eras glaciais começa, gerando eras frias marcadas, pontuadas por períodos interglaciais quentes. Os humanos modernos evoluíram durante o último período glacial. E quando ele terminou? Acertou. 10 mil anos atrás. O fato é que as plantas gostam de clima quente. E foi apenas 10 mil anos atrás, quando a era do gelo mais recente terminou, que as condições na Mesopotâmia finalmente aconteceram da maneira perfeita. Se você quer produzir grãos, vai precisar de uma estação de plantio de pelo menos 90 dias. Precisa de temperaturas de verão de 20 e poucos graus Celsius. Precisa de um clima um pouco mais frio à noite. E precisa de chuvas abundantes, não excessivas. É nesse ponto onde vemos as geleiras começando a derreter no último período, há aproximadamente 10 mil anos, que começamos a ver o princípio da agricultura.
Portanto, a mudança climática ajuda a responder a pergunta: por que a agricultura começou quando começou? Agora, vamos avançar de 8.000 a.C. para 3.800 a.C. As pessoas nas colinas acima da Mesopotâmia já cultivam há mais de 6 anos. E as coisas estão indo muito bem. Mas uma mudança desastrosa está por vir. Houve uma seca geral. Não havia mais tantas chuvas e cheias anuais. A temperatura no geral ficou mais alta. Uma crise climática que começou por volta de 3.800 a.C. ameaça acabar com as condições ideais da Mesopotâmia e encerrar o experimento da agricultura. O deserto do Saara avançou em regiões que antes eram campos verdes. E o que acabamos vendo é que os agricultores antigos precisavam inovar, precisavam se adaptar. E então, a geologia será essencial para a sobrevivência dessa civilização. Há 100 milhões de anos, como parte do processo infinito de deriva continental, a África e a Índia começam a derivar para o norte, colidindo contra a Europa e a Ásia. A colisão da África e da Índia com a Eurásia empurrou uma série de montanhas conhecidas como Cinturão Alpino. Isso inclui as montanhas do norte da África e da Espanha, e os Alpes, e o Himalaia, e as montanhas da Indonésia. E pensamos nelas como diferentes cadeias de montanhas, mas todas estão fisicamente conectadas porque foram causadas pela colisão da África e da Índia na Eurásia. E essas montanhas são vitais para a ascensão da agricultura. O ar úmido que passa por elas é forçado a subir, onde ele resfria, condensa e cai como neve. E depois, durante os meses quentes e secos do verão, a neve derrete lentamente. Abastecendo grandes sistemas de rios, justamente quando os agricultores precisam de água. Então, sem essas colisões tectônicas, sem a criação dessas cadeias de montanhas, não teríamos esses sistemas de rios gigantes que foram tão essenciais para a história humana posterior. Aqui na Mesopotâmia, 2 desses rios do cinturão alpino, o Tigre e o Eufrates, descem diretamente para esta região de agricultura primitiva. Agora, em 3.800 a.C., à medida que essa região seca, esses rios permitem que as pessoas criem uma das invenções mais importantes da humanidade. Um marco fundamental para a civilização. Eles começam a desviar os rios em um labirinto de canais e valas que irrigam seus campos ao longo do verão. Agora eles não precisavam mais da chuva, que se tornou instável e não confiável. Agora tudo que precisam é do rio. Só podemos imaginar esses primeiros experimentos meio que cavando as valas em conjunto. No início, isso foi feito em uma escala muito pequena. Em aldeias de talvez 10, 20, 30 famílias, algo assim. As pessoas daqui encontraram uma solução que não apenas salva a agricultura, mas que faz com que as safras aumentem. Agora,
Graças à irrigação, há um grande excedente de alimentos. Então, pela primeira vez na história, algumas pessoas não precisam passar toda a vida em busca de alimento. Elas podem se dedicar a fazer coisas como tijolos secos ao sol e potes de argila. Em outras palavras, agora, algumas pessoas podem se especializar. Muito rapidamente, essas profissões iniciais explodem. Indiscutivelmente, a cerâmica é o primeiro tipo de profissão que aparece. Porque todos precisam guardar suas coisas, precisam comer, beber e assim por diante. Todas as coisas que essas primeiras cidades precisam agora começam a aparecer. E, de repente, há construtores, fabricantes de ferramentas, escavadores de irrigação, pedreiros e assim por diante. As primeiras classes sacerdotais começam a aparecer. Pessoas com funções de liderança começam a aparecer. Quando isso ocorre, outra nova questão aparece pela primeira vez. Aqui na Suméria, a aldeia de Uruk cresce e se torna um centro de milhares de pessoas. A primeira cidade. E quanto mais as pessoas se juntam, aproveitando as energias dos campos ao redor, mais complexa a sociedade humana vai se tornando. É um fenômeno visto em todas as escalas do universo. Quanto mais matéria e energia reunidas em um só lugar, mais chances há de novas interações, de novos atos de criação. Seja poeira e gás reunidos pela gravidade em estrelas e sistemas solares, ou elementos reunidos em moléculas. Esses centros de complexidade são o que impulsionam o universo e o transformam em um lugar interessante para se viver. A ideia de os centros serem regiões de complexidade onde coisas interessantes podem acontecer transpõe até a própria vida. Os animais e plantas não teriam se desenvolvido se não fosse por muitas coisas se unirem estando no mesmo lugar. Nas crescentes cidades da Mesopotâmia, a complexidade traz novos desafios. As pessoas precisam encontrar um jeito de evitar crimes, resolver rixas e aprovar leis. Então, em 3500 a.C., o primeiro grande governo surge na Terra. Um grupo de cidades-estados chamado Suméria, aqui às margens do rio Tigre. Cada cidade é governada por um rei e por uma elite de sacerdotes, escribas e soldados. Esses homens estabelecem as leis, punem criminosos e garantem a ordem. Esta estabilidade e estrutura ajudam a civilização a crescer. Mas essas elites também costumavam explorar seus súditos. Então, agora havia uma hierarquia. Usando o mesmo princípio que as pessoas usaram para dominar o gado, pessoas começaram a dominar outras pessoas. É evidente que há uma liderança de elite no topo. Abaixo dela haverá o que podemos chamar de uma classe militar, como uma segunda camada. E embaixo temos a grande massa de agricultores e, com o tempo, com o aumento dos conflitos, temos os escravos. Todo o processo de civilização, agricultura, irrigação, cidades e hierarquias começam na Suméria por volta de 3500 a.C. Mas não ficaria limitado por muito tempo a esta região. Sabemos que apenas alguns séculos depois, ao longo do Grande Vale do Nilo, no norte da África, surgirá a segunda grande civilização, a do Egito Antigo. Mais a leste, no Vale do Indo, no que hoje é o Paquistão, surge a terceira grande civilização. Muito mais longe, no extremo leste da Eurásia, há outra civilização.
Inicialmente, ao longo do rio do norte da China, o grande rio amarelo Huanghe, outro centro está surgindo. Até então, todas as 4 civilizações antigas surgem ao longo de vales de rios. O motivo é simples. A agricultura antiga é primitiva demais para criar um excesso de alimento em terras alimentadas apenas por chuva. A irrigação ainda é o único caminho. Mas a humanidade está prestes a romper sua dependência de rios. Porque nesta época as pessoas descobrem que alguns dos animais que inicialmente domesticaram por alimento possuem outro recurso disponível: o recurso da força. Os seres humanos são relativamente fracos. Em períodos de esforços físicos contínuos, podemos gerar por volta de 75 watts de potência. E por milhares de anos tivemos que contar com nossos próprios músculos para fazer o trabalho. Imagine hoje que sempre que precisasse acender uma luz e mantê-la acesa, fosse preciso girar uma manivela assim. Ela faz o serviço, mas requer muito tempo e energia. Bom, mas sabemos que o músculo humano é o bastante para lavrar vales de rios que se fertilizam naturalmente todo ano. Se eu ficar à margem de um rio que enche todo ano e gera um novo solo fértil todo ano, mesmo eu sendo um ser humano fraco e pequeno, eu vou conseguir produzir grandes níveis de plantações, grandes safras às margens do rio. Mas as terras abastecidas por água de chuva precisam de algo a mais para mantê-las férteis ano após ano. É preciso cavar e virar o solo para retirar os nutrientes abaixo dele. Em outras palavras, era preciso lavrar. E as pessoas com seus 75 watts de potência são fracas demais para fazer isso em grande escala. Mas em 3500 a.C., as pessoas descobrem que podem treinar alguns dos animais que criavam para alimento, para lavrar e desenterrar a parte fértil do solo. Era possível penetrar em 15, 20 e talvez até 25 centímetros em alguns casos e ter acesso a uma grande quantidade de nutrientes do solo, o que permitia que produzissem plantações maiores com safras muito maiores. E era possível utilizar áreas que simplesmente não suportavam a agricultura, usando apenas força humana como base para o cultivo. É uma revolução energética. Ao prender um cavalo ou um boi a um arado, a humanidade multiplica sua potência de 4 a 8 vezes. A civilização está liberada das limitações dos antigos vales de rios e começa a se espalhar. Agora, por 1000 anos, a região ao redor da Suméria irá gerar uma onda de novas cidades-estados, cada uma com seus próprios governos e elites. Em 2350 a.C., um líder aparece e desencadeia uma revolução, que irá reorganizar a civilização, garantindo a ela um formato que seguirá quase no mundo inteiro até o século XX. Um formato que chamamos de Império. Seu nome é Sargão da Acádia. O grande Sargão da Acádia aparece, conquista todas essas cidades uma por uma, para criar uma estrutura política e militar muito maior. É o primeiro verdadeiro império do mundo. E isso acaba se tornando o modelo padrão para os próximos 2, 3 milênios. A unificação forçada de Sargão, da Mesopotâmia, no primeiro império do mundo é violenta. Mas uma vez que a violência diminui, os benefícios se tornam óbvios. Esta região foi fisicamente abençoada pelas forças do tempo profundo. Mas os centros de energia foram espalhados pela paisagem. Unir essas cidades individuais em impérios é como conectar em rede um monte de computadores individuais.
Isso multiplica seu poder e aumenta a troca de bens, serviços, informações e ideias. Muita mão de obra pode ser organizada para irrigar mais terras. O comércio pode se locomover em segurança por grandes áreas. E como guerras menores locais chegarão ao fim, o Império traz indiscutivelmente o maior presente: a paz. Não muito longe, no Nilo, um processo similar está acontecendo. Uma vez que deuses reis ou faraós exerciam seu governo por todo o Egito. O sistema do Egito é um sucesso tão grande que ele se torna a civilização mais estável da história, durando quase que sem mudanças por 2.500 anos. Mas será que o tempo profundo pode explicar por que o Egito viria a ser tão estável e imutável? Suba além da Grande Pirâmide e olhe ao redor. A 3.200 quilômetros ao sul, o Nilo surge nas montanhas da África Central. A 482 quilômetros ao norte, ele escoa no mar Mediterrâneo. Em ambos os lados há desertos inóspitos. Tudo isso é um resultado de como a África colidiu com a Europa, um processo que começou há 100 milhões de anos. E um subproduto dessa geologia do tempo profundo ajudará os governantes do Egito a manter suas terras unidas por milênios. Uma das principais razões disso tem a ver com viagens e comunicação. No mundo antigo, os primeiros barcos podiam flutuar facilmente na maioria dos rios. Mas eles são muito primitivos para navegar de volta, tornando a maioria dos rios uma via de mão única. Mas não é assim no Egito. Ao norte, sobre o Mediterrâneo, ventos frios sopram para o sul para substituir o ar quente que sobe sobre o deserto, criando uma brisa poderosa que nunca para. Então aqui, os barcos que descem o Nilo podem voltar a subir, empurrados pela brisa contínua. É muito fácil fazer a jornada de volta e descer o rio de novo, então as trocas e comércios entre o Egito Superior e Inferior são facilitados pela geologia. Enquanto isso, os desertos de ambos os lados funcionam como grandes muralhas, protegendo o Egito de invasões. E aqui temos uma civilização do Nilo que é isolada por suas peculiaridades da geologia e geografia, desfrutando de milênios de uma civilização relativamente ininterrupta, pacífica e bem-sucedida. É extraordinário. Ao norte da Índia, outra nova cultura, chamada de civilização Harappa, começa a se espalhar ao longo do vale do rio Indo, estabelecendo as bases para as grandes civilizações da Índia. E, por fim, ao longo do Rio Amarelo, na China, uma quarta civilização está tomando forma. O mesmo padrão básico se repete na China quase que na mesma época. Ela começa a construir cidades, desenvolve agricultura em um caminho similar em termos de redes de irrigação de grande escala. Mas graças a uma peculiaridade do tempo, a China sempre se desenvolverá como um mundo separado. O Egito, Mesopotâmia e o norte da Índia estão relativamente próximos. Portanto, essas três grandes civilizações estão conectadas por uma grande matriz cultural. Mas o tempo profundo separou a China por quase 5.000 quilômetros de montanhas do cinturão alpino e desertos. Pense na jornada que teria que fazer para sair da China, atravessando vários desertos. As enormes cadeias de montanhas.
todos os produtos da colisão tectônica da Índia com a Eurásia. Você teria que atravessar as montanhas mais altas da Terra para poder enviar suas caravanas, eventualmente para o Vale do Indo, sem falar na Mesopotâmia e no Egito. O isolamento da China é ilustrado por uma grande diferença entre asiáticos, orientais e qualquer outra pessoa da Terra. E tem a ver com a forma como as pessoas escrevem. Tanto no Oriente Médio quanto na China, a escrita começa como pictogramas e hieróglifos, nos quais coisas e ideias são representadas por milhares de caracteres individuais. Mas os escribas do Oriente Médio acabaram reduzindo a escrita a meros 30 símbolos fonéticos, ou até menos, a deixando muito simples. Alfabetos fonéticos são rapidamente copiados ao longo do Oriente Médio e na Índia. Mas graças ao isolamento pelo cinturão alpino, os chineses não fazem ideia disso. Então, mesmo hoje, ao longo do Extremo Oriente, as pessoas ainda precisam memorizar milhares de caracteres diferentes para poder ler e escrever. O isolamento geográfico leva à emergência de duas ideias profundamente diferentes sobre como a escrita deve ser. Ambas incrivelmente ricas, capazes de se expressarem, mas ambas completamente diferentes tanto no propósito quanto na estrutura real. Apesar do desconhecimento das 3 outras civilizações antigas, a China ainda está no mesmo planeta que as outras. Portanto, algumas coisas acabaram passando. Pegue um fruto, que na verdade é chinês, a laranja. O ancestral de todas as laranjeiras vem do sul da China. Mas ela não ficou isolada por muito tempo. As laranjas que surgiram na China chegam a toda a Eurásia. E na época dos romanos, no Mediterrâneo. Então, supostamente, havia rotas comerciais, um pouco de cada vez. Agricultores que tendiam a caminhar e entregar sementes para os amigos, que caminhavam e entregavam sementes para os seus amigos. E por longos períodos de tempo, houve algumas trocas entre essas duas áreas. Em toda a Eurásia, isso acontece repetidas vezes com alimentos, tecnologias e até ideias. Cada grande civilização colhe os benefícios da inovação de todos os outros. Assim, nos próximos 3.000 anos, todas as grandes civilizações do Velho Mundo avançarão aproximadamente no mesmo nível de desenvolvimento. Mas as coisas vão acontecer de forma muito diferente para as civilizações surgindo ao longo do Oceano Atlântico, na América Central e do Sul. As civilizações americanas, que se tornariam os maias, os astecas e os incas, inventaram a agricultura de forma independente. Depois construíram cidades e impérios impressionantes. Criaram arte e arquitetura impressionantes. E inventaram novas formas de escrita e calendários incrivelmente precisos. Mas mesmo assim, elas estão isoladas dos grandes avanços que varrem o Velho Mundo. Elas não têm coisas como veículos com rodas, armas de aço ou pólvora. E assim elas ficarão milhares de anos atrás das pessoas na Afro-Eurásia. A dissolução do antigo supercontinente Pangeia pode ajudar a explicar por que o Velho Mundo deu um salto nas Américas? A Pangeia começa a se separar em pedaços menores há 175 milhões de anos. E todos têm tamanhos diferentes. Grandes e pequenos pedaços se separaram, eles vão em direções diferentes. Eventualmente acabamos com o que chamamos de massa de terra eurasiana, que é um pedaço muito grande do continente, enorme. Assim que a Índia e a África também entraram nessa massa de terra, ficou essa vasta zona mundial que chamaremos de Afro-Eurásia.
Com mais de 85 milhões de quilômetros quadrados, a Afro-Eurásia ofusca qualquer outra massa de terra. E os humanos irão descobrir que, para a vida no geral e para a civilização em específico, o tamanho tem suas vantagens. Como ela é muito grande, a Afro-Eurásia tem mais plantas e animais, mais vales com rios e a maior região temperada. As civilizações daqui têm muitas ferramentas para trabalhar. Havia muitos recursos diferentes potencialmente disponíveis na Afro-Eurásia que poderiam ser gradualmente espalhados. Mesmo hoje, 85% da raça humana vive na Afro-Eurásia. Este continente duplo também tem outra vantagem herdada do tempo profundo. A maior parte da Afro-Eurásia se espalha na direção leste e oeste. E, portanto, plantações que se desenvolveram em uma latitude podem se espalhar por uma faixa que receberia aproximadamente a mesma quantidade de luz solar com o clima parecido. O mesmo vale para tecnologias e até ideias. Então, cada civilização da Afro-Eurásia avança quase que no mesmo ritmo. Mas comparado aos mais de 85 milhões de quilômetros quadrados, a segunda maior parte da Pangeia, as Américas, possuem apenas aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados e carece da diversidade do Velho Mundo. No que diz respeito às gramíneas, os primeiros americanos não tinham trigo, nem cevada, nem arroz, nem painço. O principal grão na maior parte das Américas era o milho. E tiveram problemas semelhantes com os animais. Não tinha animal de tração, nada que pudesse usar como arado, ou então para puxar uma carroça. Ainda mais desafiador, as Américas estão alinhadas de norte a sul, não de leste a oeste. Isso gera zonas climáticas radicalmente diferentes. Culturas e até pessoas que crescem acostumadas com o clima de Dakota do Norte provavelmente não vão se dar bem no Panamá. Mesmo hoje, se você fizer uma viagem, digamos, do Alasca até o Chile, pense na variedade de ambientes e diferentes geologias e coisas assim que você iria passar na viagem. Ainda assim, à medida que as civilizações surgem no velho e novos mundos, o mais incrível não é como elas são diferentes, mas como são parecidas. Em 500 a.C., as civilizações do Velho Mundo começaram a se espalhar dos centros originais do Oriente Médio, Índia e China, mas que logo iriam se conectar através do vasto sistema mundial. Esse sistema deu origem à maior revolução da história, a invenção da agricultura, que ainda sustenta nossa civilização e nosso sucesso até hoje. Por um lado, a ascensão da civilização começou há 10 mil anos, quando o povo da Mesopotâmia começou a cultivar. Mas, por outro lado, a plantação e a civilização têm raízes que são muito mais antigas. Na evolução de plantas como os gramíneos e animais como ovelhas, cabras e gado. A tumultuada mudança climática, ao nascimento de rios, ao surgimento de montanhas, à colisão de continentes, à formação do sistema solar, a energia do próprio Big Bang. Em suma, toda a imensa saga conhecida como Tempo Profundo.